Agora, Mauro, é mais um levantamento ali, né? É mais para fazer um geralzão dessa seleção brasileira, né, Mauro? Porque é uma coleção de fracassos e eu acho que há muito tempo que a gente não vem colocando o Brasil como favorito, né, em Copa do Mundo. Nos últimos anos a gente sempre fala, dificilmente o Brasil vai ser campeão. E agora de novo, porque se a gente vê a Espanha jogando, né? A gente vê Portugal jogando, a gente vê França jogando. Eu não tenho confiança nenhuma. Pode ser campeão? Pode, claro. Copa do Mundo é aquilo que a gente fala, é mata-mata, é quem está melhor no momento. Mas, de novo, a gente vai para uma Copa com poucas esperanças e eu acho que a única esperança é que agora é um treinador cascudo, que não vai deixar jogador jogar por nome e que tem uma história no futebol que pode fazer esse Brasil melhorar um pouco, né, Mauro? Porque o que a gente viu nas eliminatórias foi um vexame. Eu acho que a gente tem que separar bem as coisas. Primeiro, você tem acertos e erros aí do Edinaldo. Os erros do Edinaldo. Ter colocado Ramon, Diniz e Dorival. Os três na sequência como técnicos da seleção. Interino, efetivo, não importa. Os três sem condição. Ramon é absurdo. Qual o currículo que ele tem, qual o trabalho que ele fez. Aliás, trabalhos fracos em clubes. É uma constatação, isso não é nem uma opinião. Mas ele teve a ideia do Ancelotti. Foi ele que procurou o Ancelotti. Só que o Ancelotti viria em determinado momento, e quando termina o contrato, as pessoas esquecem. Quando o contrato do Ancelotti caminhava para o final, ele é procurado pelo Real Madrid para renovar o compromisso. E naquele momento o Edinaldo estava fora da CBF, ele perdeu a presidência na Justiça, a primeira vez. Então o italiano ia negociar com quem? O cara que estava tentando levá-lo para a seleção brasileira foi afastado do cargo, ele renova com o Real Madrid. E nesse meio tempo o Edinaldo volta ao poder, depois sai de novo e aí entra o Saúde, que, na verdade, na gestão dele, dá sequência ao que vinha sendo conversado com o italiano e contrata. Então, o Edinaldo errou quando colocou esses três aí na função, na minha opinião, mas acertou quando procurou um técnico da primeiríssima prateleira do futebol internacional, né? A Itália, por exemplo, tem o Gennaro Gattuso de técnico, né? Você quer o Gattuso ou quer o Ancelotti? Hein? Quer dizer, o técnico do Brasil é italiano, que é muito melhor do que o técnico da seleção da Itália, para dar um exemplo. Então, aí ele acertou. Ele acertou, ele pensou grande. Muita gente, que absurdo, você acha que ele vai vir? Por que não? É a seleção brasileira. Me parece que é um desafio sedutor para o Ancelotti comandar o Brasil numa Copa do Mundo e, quem sabe, ganhar um título. Um cara super vitorioso. Esse seria um feito inédito nessa altura da vida e da carreira dele. Me parece que é o sedutor, tanto que ele aceitou. E a CBF tem dinheiro. Pagar um grande salário para a CBF não é problema. Ela é rica, né? Muito rica. Enfim, então acho que tem acertos e erros. Não é culpa também dessa gestão ter colocado Dorival, Ramon e Diniz na função. Porque foi com esses caras que o Brasil entrou nesse buraco aí, não foi com o Ancelotti. Ele chegou no final agora. E o jogo de ontem não serve para nada, gente. Para avaliar ninguém, não dá para medir nada. O importante ontem é que ninguém se machucou, né? Ninguém se machucou. Eu não sei como é que funciona, talvez um especialista possa explicar a questão também dos jogadores que viveram muito tempo na altitude, aí saem, o organismo se readapta rapidamente. Como é que é isso? O fato é que os caras conseguem correr muito mais. Isso é uma obviedade. Isso aí não é uma fantasia, não é uma teoria maluca. Evidentemente, quem chega lá, depois percebe toda hora, em todos os jogos. Então, o jogo de ontem servia para nada. E o Brasil, aliás, a Venezuela foi garfada, que o pênalti foi uma piada. Alguém acha que aquele pênalti seria marcado se, porventura, o Brasil precisasse de um ponto ali para se classificar? Os chilenos teriam coragem, do vário árbitro de campo, de marcar aquele pênalti? Duvido, eu adoro, foi nada aquilo ali. Disputa de bola, as pernas dos dois se entrelaçam ali. Quando o Vitinho chega para dar o estourão, o Fernandes, né, se joga e o cara dá o pênalti depois com o auxílio do VAR, né? Claro que o Bruno Guimarães não é se jogar, quem se joga é sempre o atacante. É só observar esse tipo de jogada. Quando o atacante, o cara que está no ataque, percebe que a bola fugiu do seu controle, ele vai se jogar. É o que acontece toda hora. E foi o que ele fez. Ele percebe, não vou alcançar mais a bola. Já chegou um cara na cobertura e vai tirar ela daqui. Então eu vou cair. E cai. Aí no VAR, ele acabou marcando o pênalti. Acho que o Brasil ali foi... Nem o Brasil tanto, né? Mas a Venezuela que foi garfada. Ah, mas a Venezuela tomou de 6, não importa. Se o jogo termina 0-0, a Venezuela iria para a repescagem. Se ela tomou de 6 lá da Colômbia, é outra história. É outra história. Para mim, o resultado foi fabricado por um pênalti inexistente. Num circo, bola sumindo, bola vazia, bola escondida debaixo de banco, Gandula escondendo bola atrás de placa de publicidade. Uma várzea danada. Então, assim, ao mesmo tempo que é legal a emoção dos bolivianos, que bagunça. A gente critica quando isso acontece em Itaquera, aí vão achar que lá é bonito.
Aconteceu com o Corinthians e Flamengo ano passado, aconteceu com o Palmeiras na final do Paulista, quando foi jogar com o Corinthians, aconteceu de tudo. Interrupção de jogo, torcida, coisas caindo dentro do campo, e todo mundo criticou o Corinthians, né? Então a gente vai achar que é legal, porque é a Bolívia? Não, está errado também. Os gandulas escondendo bola, negócio varziano, ridículo, né? E também tem outra tese que não faz sentido, na minha opinião, que se o Brasil fosse no antigo modelo, o Brasil estaria eliminado. Não, outra história. Se fossem 4 vagas mais uma, amigo, lá atrás, alguma coisa teria sido feita para mudar isso aí. Os caras, o tempo todo se soube que você podia ficar em sexto e se classificar. Então é diferente você saber que são 4 vagas e uma na repescagem. E outra coisa, se fosse o modelo antigo, a Bolívia estaria eliminada, não estaria jogando a vida dela. Seria uma galinha morta, como foi nas eliminatórias passadas. O último jogo, como sempre acontece, Bolívia e Brasil, e o Brasil fez 4-0. O Brasil já estava classificado em primeiro, disparado, com o Tite, e a Bolívia estava fora da Copa do Mundo, matematicamente sem chance. Aí já chegou desmotivado e tudo, foi um jogo fácil para a seleção brasileira. Então seria outro cenário, não dá para comparar só a matemática, tem que analisar todo o contexto. Eu entendo que, passada toda essa fase de pataquadas com técnicos que não deveriam ter ido para a seleção brasileira, que eu acho que é muito para eles, eu acho que isso ficou provado, né? O Diniz, um péssimo trabalho, o Dorival, o que simboliza a passagem dele é ele com o dedinho levantado, querendo entrar na rodinha. Aquele já mostra que não pode ser o técnico da seleção brasileira, não dá. Pode ser bom no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, no Ceará, no sei lá onde, mas realmente na seleção não deu, né? Não era para ele, era muita areia para o caminhão. Então, agora não, tem um técnico que é maior que todos os jogadores, um cara pesado, um cara que tem no currículo, convive com grandes jogadores, grandes times, campeão várias vezes, e que vai tentar até lá agora montar uma equipe. Agora ele já conhece a maioria dos jogadores selecionáveis, trabalhou, conviveu, ele mesmo disse que mais importante do que esse jogo foi a convivência com os atletas. Treinar, conversar, bater um papo, ver como é que o cara pensa, como age, o que executa em campo, nos treinamentos, a boa vontade para fazer determinadas funções ou não, a capacidade de executar alguma missão em campo ou não. Tudo isso ele começou a entender a partir desses últimos jogos. E agora já fica já está vendo jogos aqui no Brasil, entendendo melhor também a nossa realidade, a imprensa brasileira, a torcida brasileira. Ele está conhecendo tudo isso agora. Então ele vai ter agora mais datas FIFA, né? Infelizmente tem essas malditas datas FIFA, então para ele é bom, pode ser ótimo, é bom, vai jogar lá na Coreia, Japão, depois com africanos, e vai com isso ajustando o time. Eu acho que agora vai entrar no processo de filtragem de todos os convocados, ele vai começar a selecionar aqueles que ele realmente conta e vai ficar observando para eventuais mudanças nessa lista que ele vai começar a montar na cabeça dele até a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo é outra história. Aí é um torneio eliminatório, depois da primeira fase, aí você tem mata-mata, acontece qualquer coisa. O Brasil tem bons jogadores, pode montar um time favorito, eu acho que não vai ser favorito. Mas não importa ser favorito ou não, o que interessa é chegar na hora e ser competitivo. Eu acho que o Brasil vai ter um time competitivo sim, na Copa do Mundo. Acho que tem bons jogadores e acho que ele vai montar um time competitivo. É só lembrar que na Copa passada a Argentina perde para a Arábia Saudita na estreia. Na segunda rodada, se ela fosse derrotada, ela estava eliminada. E foi campeão do mundo. Então, sabe, a Itália de 82, que é a história super famosa dos empates na fase de grupos, depois ganha todos os adversários e vai batendo na Argentina, Brasil, vai debatendo todo mundo e é campeão do mundo. A Copa do Mundo tem disso. E os times muitas vezes se ajustam no Mundial, durante a Copa. Então, acho que agora o Brasil tem uma perspectiva interessante de ter um time competitivo com um grande treinador e tem a chance de dar certo. E se não for campeão, acho que na pior das hipóteses, eu acredito que o Brasil termine a Copa com uma base de um time jovem e mais bem montado, que possa até significar uma sequência de trabalho com ele ou com outro técnico bom que eventualmente viesse para o lugar do Ancelotti se ele não continuar depois da Copa do Mundo. Aí é muito difícil prever o que vai acontecer até lá, né? Eu concordo com o Mauro desse aspecto da seleção ser competitiva, né? Eu vou até perguntar para o Flávio, porque eu não considero nem só o Ancelotti, mas eu considero o Ancelotti com coragem de botar a molecada para jogar. Porque o Ancelotti vai ter essa coragem de renovar a seleção brasileira. Porque hoje precisa da renovação. Eu sei que tem todo o aspecto de, são jogadores muito importantes, o Neymar fisicamente bem, ele tem que estar. Tá bom, mas mesmo fisicamente bem, hoje ele está atrás do Estevão. Hoje ele está atrás do João Pedro. Hoje ele está atrás do Rafinha. Ele tá atrás do Martinelli. Se for para entrar para algum lampejo em algum jogo, tudo bem. Agora, precisava de alguém para colocar esses caras para jogar.
Estava tudo muito viciado, Flávio. Eram sempre os mesmos. Ah, não, vai ter que ter centroavante. Ah, vamos convocar o Pedro. Coloca o Pedro aí. Ah, não, não vai ter. Ah, coloca o Rodrigo. O Rodrigo é pior que qualquer um desses moleques, gente. Ele pode ser mais técnico, mas o Rodrigo cansou de jogar na seleção brasileira e nunca foi decisivo. Foi decisivo em alguns jogos pequenos. O Rodrigo. E hoje a gente tem pedindo passagem a essa molecada. Hoje a gente tem João Pedro, hoje a gente tem o Estevão. Quantas vezes a gente falou que o Estevão é o único potencial craque que a gente tem no futebol brasileiro? Tem que botar esse moleque para jogar. Tem que dar confiança para ele vestir a camisa da seleção brasileira. E aí ainda vou citar aqui o Luiz Henrique, que cresce na seleção, não dá para ter como parâmetro o jogo na altitude. Mas, Flávio, ontem mesmo a gente listou aqui 12 nomes de bons atacantes para a seleção brasileira. A gente falou João Pedro, Estevão, Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Luiz Henrique, o próprio Vamp. Tem o Endrick também, que não foi convocado, mas é um baita jogador também. Tem o Marcos Leonardo, tem o Caio Jorge. São vários grandes jogadores aí que o Brasil tem numa nova geração. Ou seja, dá tempo, Flávio, para ter a Copa do Mundo, renovar essa seleção brasileira e chegar com futebol competitivo, como disse o Mauro César Pereira, apesar desse fracasso nas eliminatórias? Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Bom, primeiro, todos esses caras que foram citados já tinham sido convocados, né? Então, tem o Matheus Cunha também e tal. Não muda muito, é uma geração que eles estão trocando. Tem o Vinícius Júnior e tal. E a maioria... Mas não jogavam, Flávio, mas jogavam pouco. E vão continuar jogando pouco. Por exemplo, um nome que o Ancelotti destacou, e eu também acho que ele está certo, quando ele fala do Casemiro. Vai jogar o Casemiro. Vai jogar o Marquinhos, vai jogar o Alisson. Essa é a espinha dorsal. É claro, vai jogar o Vinícius. Esses caras são a espinha dorsal. O Alisson, o Marquinhos, o Casemiro, o Vinícius Júnior. Isso. Na cabeça dele. O Paquetá vai jogar, se voltar, né, a jogar tudo que pode. É aquilo que já estava aí. O Brasil ganha um corpo diferente com o Ancelotti, porque é uma coisa nova, é um cara espetacular, tem um nome, né, ele é estrelado, é um cara que chega, onde ele chega, ele tem um nível de importância da seleção brasileira. Ele chega, né? Poxa, quem é esse cara? Chega um cara grandão, todo mundo sabendo quem é, uma coisa anormal, inclusive, em seleções do mundo, que normalmente vão técnicos de um nível menor. A seleção, no mundo inteiro, sempre os técnicos das seleções não são técnicos de ponta, a gente nota sempre técnicos menores, os grandões estão nas principais equipes. Mas assim, ó, olhando assim, né, pelo cheiro e tal que a gente está vendo, eu acho que o Vamp pode ficar preocupado. O quadro que a seleção montou é um quadro muito próximo daquele que a gente vê quando o time é campeão do mundo. Um caos desgraçado, uma baita bagunça, troca treinador, tá todo mundo cabreiro, ninguém acredita em ninguém e de repente a coisa anda. Tá com essa cara. 2002 era isso. 2002, nessa altura, estava muito atrás, mas muito atrás. Mas muito, não dá nem para comparar. Estava uma zona, estava perdendo de Honduras, estava trocando de treinador, estava uma bagunça. Todo mundo brigando pro Romário ir, quem foi o Ronaldo. Enfim, é a cara. 70, 3 meses antes da Copa, uma baita zona, uma confusão. 94, uma guerra dentro da Copa do Mundo, que aliás eu fiz parte ativamente. Eles batiam lá, a gente batia aqui. Naquela época era assim, pau comeu solto e bati pra caramba, não tinha colher de chá. Quando o cara vinha pra dar entrevista era porrada. Eles estavam batendo lá, a gente batia aqui. Hoje as pessoas são mais conformadas, né? Mas a gente batia. Então, caos, clima de caos, clima totalmente caótico. 2002, 94... 70, eu acompanhei pela televisão, mas acompanhava o que estava acontecendo, era uma coisa caótica, e eu vejo esse mesmo caos agora, com um pouquinho só de diferença, que apareceu um fato novo e relevante, que é o fato do Ancelotti estar aí, que pode ser uma coisa diferente. Mas com relação aos jogadores,
É mais ou menos esse grupo. Se o Neymar dá uma melhoradazinha, ele vai ser chamado também. E aí vamos ver o que vai acontecer. Vai depender muito do que como é que as coisas forem andando na Copa do Mundo. O problema do Brasil é quando ele chega como favorito, como grandão, agora vai, tipo 2010, essas duas últimas Copas, quando ele saiu daqui, deitou nas eliminatórias, aí é problemático. Agora essa eu acho que você tem que ficar preocupado, viu, mano? Porque tá essa zona toda, é a cara do Brasil. O Brasil trabalha no caos. O Brasil, ele parece pérola, né? Ele precisa da lama para ganhar. Quando ele está na lama, ele vira pérola. Não estou dizendo que vai ser assim, porque, por exemplo, se a Espanha jogar o que está jogando daqui a um ano, esquece. Pode pôr quem quiser, caos, lama, pérola, não tem. A Espanha vai deitar. Hoje a Espanha está muito à frente dos outros, inclusive da França. Mas você olha aí, a Itália, numa draga terrível. Eu acho que a Itália vai para repescagem. A Alemanha, numa draga terrível. A Inglaterra até ontem ganhou bem, mas uma outra draga também. Aí você vê umas seleções médias. Se o Brasil jogar com Portugal, não é pior que Portugal. Vai ser taco a taco. Pode ganhar, pode perder, mas taco a taco. Aí você vê quem está subindo. Noruega, Marrocos. Será que... Argentina, sem o Messi, com aquela potência, será que dá? Eu não sei. Eu não consigo ver assim uma situação tão impossível assim. Não é favorito, o que ajuda bastante, também acho que ajuda bastante. E se for possível criar umas crises até a Copa, melhor ainda. Chegar debaixo de porrada mesmo, que aí é que a coisa funciona. Para mim, tanto faz a seleção brasileira ganhar ou perder. Eu não sou torcedor da seleção, não sou Pacheco, não estou nem aí. Para mim, realmente não faz a menor diferença. Eu falo sempre, eu fiz 2 finais de Copa do Mundo com a seleção brasileira, né? Então eu estava no estádio. Em 94 ganhou e eu saí puto. Em 98 perdeu e eu saí morrendo da risada. Porque eu estava cuidando do meu trabalho. E em 94 era impossível trabalhar naquela porcaria daquele estádio de Pasadena. E em 98 era um céu. O estádio de France, aquela coisa toda maravilhosa. E o nosso trabalho foi muito melhor em 98 do que em 94. O meu problema é o meu trabalho. Seleção é problema dela, ela ganha ou perde, é problema dela. Então, eu não estou nem aí, mas... O clima, a maneira como a coisa está andando, é a maneira como o Brasil costuma ganhar. O Brasil ganha no caos, ganha na crise. É claro que 58 a gente não vai lembrar, mas também diz que saiu daqui debaixo de porrada. Debaixo de porrada. Perder, uma vergonha. Inclusive o Avelange jogou para o Paulo Machado de Carvalho, porque como sempre, o Avelange nunca fez nada que presta, né? O Avelange é o único cara que eu conheço que 100% de coisa errada. Eu nunca ouvi falar. Todo mundo fala, pô, pior que o cara seja alguma coisa, ele faz. O Edinaldo. Uma tragédia, mas deixou o Ancelotti, né? Sempre alguma coisa o cara dele. Mas o Avelange não, é 100% de aproveitamento. E aí um dia eu perguntei aqui, né, pro seu Tuta, filho do Paulo Machado de Carvalho, pô, seu Tuta, pelo menos ele colocou o seu pai lá, né? E a coisa andou. Não, ele jogou numa gelada. Porque a seleção não tinha chance nenhuma na cabeça dele, ele não entendia nada de futebol, falou, vou colocar o cara lá pra se ferrar, pra quebrar a cara, que era, digamos, o opositor maior, né? Fizeram um acordo, mas eles não se bicavam muito. Fizeram um acordo pra Copa do Mundo. E aí ele se ferrou porque o Brasil ganhou. Mas era debaixo de caos também, uma loucura. O Brasil sai debaixo de porrada e tal. Então, tá com uma carinha boa para maneira, o modelo que o Brasil usa para ganhar, viu, Pilato?